Olá, colega médico, colega médica, boas-vindas a essa série de aquecimento do primeiro curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse vai ser um curso online que eu vou liberar gratuitamente só na semana do dia 13 de março. E nele você vai descobrir como é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Se você ainda não se inscreveu para esse curso, ainda dá tempo. É só você se inscrever no link que vai ficar aqui na descrição no YouTube ou no link na bio no Instagram, tá? Eu sou Priscila Fiorelli e neste canal eu ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Essa é uma série de aquecimento que a gente está fazendo de segunda a sexta-feira a 1 hora da tarde. E na verdade hoje é o último episódio. A gente teve aí no total 10 episódios dessa série de aquecimento e eles vão ficar disponíveis aqui no Instagram e aqui no YouTube até esse domingo, tá? Por quê? Porque a partir de segunda-feira começaremos o nosso curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. E aí a gente vai se aprofundar muito mais em todos esses temas que a gente pincelou aqui durante o nosso aquecimento. O tema desse episódio é um modelo prático e palpável, exemplos de estrutura de atendimento com resultado. E a gente precisa saber que para o médico usar a prática integrativa, é importante que use de uma maneira séria, estratégica, com ética, que traga conexão e resultado para os pacientes. E será que existe um modelo de atendimento que a gente pode aplicar a prática integrativa no atendimento médico e que isso possa aumentar a adesão do paciente, tendo aí o uso da prática integrativa? E a resposta é sim, nós temos. E a gente vai se aprofundar no episódio de hoje para falar que é o atendimento continuado. O atendimento continuado não é um método aleatório que eu resolvi tirar da minha cabeça, tá? Isso daí, na verdade, ele é bem fundamentado. Talvez você não encontre com esse nome, porque, na verdade, eu fui buscando todas as evidências e aí eu, na verdade, juntei e coloquei esse nome de atendimento continuado para tudo o que a literatura falava e que eu fazia na prática, que na verdade correspondia à mesma coisa, e que aí eu fui juntando tudo que a gente vê, né, de resultado, de evidência científica, com a minha experiência clínica, com o que eu via também dos alunos que eu já venho dando aula, porque eu já dou aula de prática integrativa já faz 5 anos. Assim também eu tenho consultório há 5 anos. E aí isso já vem com essa validação prática também. E o que a gente usa de modelo é muito embasado com o que a gente tem de modelo de atenção às condições crônicas, tá? Isso daí é algo bem definido dentro do Ministério da Saúde, inclusive, e que usa estratégias em que você tem uma integração da comunidade, a organização de saúde, a equipe e o paciente também. Então, nesse modelo, é um modelo já estruturado, só que o que aconteceu? Eu fui juntando outras formas, né, da gente poder fazer esse mesmo modelo de atenção às condições crônicas. Dentro desse modelo de atenção às condições crônicas, a gente tem o cuidado na comunidade, a organização de saúde, a equipe e o paciente. E a gente usa para isso, por exemplo, ter um sistema de informação que seja integrado, quer dizer, um prontuário, que você vá ser um prontuário que seja estruturado para que as informações não se percam, para que você possa realmente dar o segmento para o seu paciente. E a ideia é que para você que é médico e atua com acompanhamento de pacientes com condições crônicas, que tenha acompanhamento de pacientes com doenças, condições crônicas, que tem acompanhamento de paciente para promoção de saúde, é fundamental
fazer o uso desse modelo de atendimento continuado. Por quê? Porque você vai fazer um suporte a decisões muito mais eficiente através de consultas que sejam semi-estruturadas, usando protocolos com diretrizes validadas e que você vai colocar isso de uma maneira prática no seu atendimento, é você realmente usar a prática baseada em evidência e na sua essência, né, na forma que ela deveria ser. Por isso que sim, a gente faz uso de prática integrativa que é baseada em evidência, tá? E que você tenha um suporte a essas suas decisões, as suas condutas, de uma maneira muito mais assertiva, porque você está fazendo o atendimento voltado para o seu paciente. Ele é assertivo porque você faz esse desenho desse atendimento já sabendo quais são as dificuldades do seu paciente, quais são as dores, não só físicas, mas também emocionais, espirituais, sociais, enfim, a gente considera realmente a pessoa como um todo. A gente vê quais são os obstáculos que essa pessoa está tendo, todas as dificuldades, e a gente vai procurar nas evidências científicas, na experiência clínica, nas terapias convencionais e complementares, o que tem para a gente poder ter o melhor para o nosso paciente. E isso aumenta a conexão e resultado para os seus pacientes. Por isso que esse é um tipo de atendimento que ele é desenhado para prestação de serviços, às vezes para atenção, tanto atenção básica, tanto atenção secundária, né? Atenção primária, secundária, terciária, a gente vê tanto para promoção de saúde, quanto para manejo de doenças crônicas, a gente está falando aqui, condições crônicas, quer dizer, a pessoa ela tem que fazer um segmento por pelo menos 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes a vida inteira. Como se a gente não tiver estratégia para isso, se a gente tiver um paciente com condição crônica e cada consulta for uma primeira consulta, como que vai ser esse segmento, né? Que resultado o seu paciente vai ter? Como que ele vai realmente aumentar a adesão se ele toda vez tem que contar história, toda vez está descompensado, toda vez ele se sente desgastado e você se sente desgastado também, porque toda vez você tem que falar as mesmas recomendações. Você não aguenta mais falar as mesmas recomendações para o paciente e ele não adere ao tratamento. Por que será? Porque não tem essa estrutura. Você precisa fazer o atendimento continuado. Ele é estratégico. O atendimento continuado não é só, tá bom, então agora eu vou, em vez de fazer uma consulta e um retorno, que isso não é segmento, tá? Isso não é atendimento continuado. Retorno não é atendimento continuado, tá? Vou repetir. Retorno não é atendimento continuado. Retorno é um complemento de uma consulta, mas isso não traz engajamento, isso não traz resultado, isso é só um pedacinho da consulta que você precisou complementar, mas isso não é segmento. Se você achar que retorno é segmento, aí você está acabando com o seu consultório, está fazendo mal para o seu paciente, tá? E não é, então quer dizer que para eu fazer atendimento continuado, eu vou começar a cobrar todas as consultas e isso só já é atendimento continuado. Não, né? É estratégico, existe uma forma de você fazer isso. E para você fazer o atendimento continuado, existem 3 pilares. É a pessoa como um todo, o autocuidado, o apoiado e o feedback e a gamificação. O que é a pessoa como um todo? A pessoa como um todo é você realmente entender quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são o problema que a pessoa está passando, entender o dia a dia, como é que é a rotina, ou como que você pode realmente trazer mais empatia para a consulta, para você sim, porque faz parte, né? O relacionamento, a relação médico-paciente, ela é terapêutica, então a gente faz isso porque é terapêutica, e também para poder fazer um plano de cuidado estratégico, para você poder fazer um plano de cuidado que esteja alinhado com o que o seu paciente precisa. Por isso que ver a pessoa como um todo, eu vou ver a pessoa como um todo, vou ver, vou perguntar de todas as áreas da vida. Não é só isso, né? Não é isso, não é você
cansar a pessoa com 10.000 perguntas sobre todos os hábitos de vida e depois não saber o que fazer com isso. Não é você ficar horas da sua consulta batendo papo de coisas aleatórias e achar que isso você está se conectando com o paciente. Você se conecta com um paciente quando você vai lá resolver o problema que ele veio. Quando você vai lá e entende, você tem a empatia por conta dessa relação que ela é terapêutica, nos faz bem também, a gente se sente bem por estar conectado com o paciente. E também porque a partir da empatia você consegue entender, entendi, é disso que o paciente precisa. E aí você vai trazer esse seu atendimento alinhado para aquilo que a pessoa precisa. Ver a pessoa como um todo é ter um atendimento que seja centrado na pessoa e não seja centrado em uma técnica. Porque eu vejo muitos médicos que vai com toda boa intenção, tá? Eu sei que é maravilhoso esse uso da prática integrativa, dessa abordagem integrativa, tem várias terapias são, né, que são ótimas, a gente se empolga, só que o que eu vejo quando os médicos acabam se envolvendo mais com a terapia em si do que com o paciente. Tá mais preocupado em usar, eu quero, porque essa terapia ela é ótima, essa prática ela é ótima, e aí você quer achar que isso vai resolver o problema de todo mundo. Não, cada pessoa é uma pessoa, o que aquela pessoa na sua frente precisa. Por isso que, para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa no atendimento continuado, você precisa ser especialista da pessoa, tá? Da pessoa. Você vai ser especialista na pessoa. Você vai saber o que a pessoa precisa, o que é importante. E vai saber quais as evidências, as recomendações para solucionar o problema dessa pessoa. A gente não vai ver coisas aleatórias. Óbvio, cada médico tem a sua. Primeiro tem a sua especialidade médica mesmo. Tem sua forma de pensar. Às vezes realmente tem maior afinidade para uma prática ou outra. Eu falo isso porque eu também tenho. É natural. Eu uso, por exemplo, muito a prática de estilo de vida, mudança de estilo de vida, de mudança de hábito. Trabalho muito com a parte de relaxamento, gestão de estresse, conexão mente-corpo. Trabalho também com acupuntura, práticas chinesas. Agora, eu vou para cada paciente entender, será que cabe para todo paciente eu usar acupuntura? Paciente que sim, tem paciente que não. Paciente que eu vou adaptar, né? Que eu vou, às vezes, até usar um conceito da acupuntura, por exemplo, mas não necessariamente vou fazer sessões de acupuntura, que eu vou poder adaptar. O que é mais importante não dá para você ser médico, mesmo que você tenha, por exemplo, eu tenho especialidade de acupuntura, mas se eu for voltar o meu consultório inteiro para acupuntura, tem nada de errado com isso, tá? Ótimo. Se você quer fazer uma clínica que seja só de acupuntura, se você quer só atender acupuntura, se você todos os pacientes que vierem você quer só atender acupuntura, não tem problema nenhum. É claro que daí para isso você vai ter que ter uma estratégia para, na verdade, você vai ser um médico de receber encaminhamentos, né? Provavelmente, porque daí vai passar por outros, que aí vai fazer o diagnóstico, e daí vai indicar e vai ver, e aí vai passar para você, e aí você vai unicamente fazer essa prática. Nada de errado com isso, tá? Dá para fazer isso, inclusive no atendimento continuado, tem um tipo de atendimento que é terapia complementar, mas quando eu falo de atendimento continuado, se você focar só nisso, se você falar assim, mas então eu vou fazer acupuntura e eu atendo todo mundo e sempre usando acupuntura e eu atendo todo mundo usando acupuntura de todos os jeitos. Aí não dá para você fazer atendimento continuado. Por quê? Porque como você vai ser especialista de todo mundo? Não dá, não dá. A gente precisa direcionar para alguma coisa. Então, você uso da acupuntura para condições, por exemplo, que sejam de doenças metabólicas, que seja de saúde mental, que seja para dor, é impossível. É bom direcionar. Não quer dizer que você não vai deixar de atender os outros. Sim, você pode atender. Mas você vai pensar que
para você montar um protocolo que seja direcionado para aquela pessoa, para ver a pessoa como um todo, você vai precisar começar de algum lugar. Tá tudo bem você começar e direcionar para um público, daí depois conseguiu ficar bom nesse tipo de atendimento nesse público, você quer ampliar, você quer fazer para outros, não tem problema. Agora, se você realmente quer usar a prática integrativa no consultório, que seja para aumentar a adesão do paciente, usando a prática integrativa, aí você precisa fazer o atendimento continuado, tendo essa visão da pessoa como um todo. E para isso, você precisa ser especialista da pessoa, entender quais são as dificuldades, quais são as dores, procurar quais são as recomendações, criar um protocolo dentro do seu consultório, que não é para você inventar do nada, assim, eu vou inventar aqui para hipertensão é bom fazer isso. Tem tanta evidência falando que pode melhorar na hipertensão, por que você vai inventar moda? Vai inventar a roda? Não precisa inventar a roda, não, tá? Você vai buscar aquilo que já existe e que tem evidência, que você vai buscar dentro de práticas convencionais, complementares, integrativas, e estilo de vida, tudo isso para o seu paciente, certo? E se você quiser trabalhar com uma terapia específica, dá, mas entenda que esse modelo que eu estou falando do atendimento continuado não é só para você fazer só a técnica, não é o tipo, você pode até fazer a acupuntura, por exemplo, né? Mas aí não vai ser aquele tipo que você atende 10 pacientes numa hora, e aí cada paciente fica numa sala e você faz lá agulha, 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 e tira, né? Manda alguém tirar, inclusive, né? Porque geralmente a acupuntura é assim, né? Passa agulha, 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 aí outra pessoa tira, que você nem sabe o que aconteceu da pessoa, e você nem vê, e aí você só vê na semana seguinte e nem sabe o que aconteceu com a pessoa, nem depois do que você fez a sessão, e às vezes nem naquela consulta também, você não vê, e só faz lá e agulha de novo daquele mesmo jeito. Isso não é prática integrativa, é o uso de uma terapia específica que você não está fazendo atendimento continuado, tá? O atendimento continuado, ele precisa usar essa forma da pessoa como um todo. Você precisa ver a pessoa como um todo, fazer uma comunicação, trazer realmente essa pessoa para a consulta, tá? E isso é muito importante, ver como é que ficou antes, depois, né, da sessão, em cada sessão, reavaliar, monitorar. Existe toda uma estratégia para você fazer o segmento desse paciente, tá? E você pode fazer também, por exemplo, um programa de autocuidado que você vai focar em autocuidado. E aí, esse é onde usa o principal, né? Que é o segundo pilar, que ele usa em todos os tipos de atendimento, mas que no programa de autocuidado acaba usando mais, que é o pilar de autocuidado apoiado. Por isso que o atendimento continuado ele tem 3 pilares que eu falei: pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação. A pessoa como um todo, a gente vai descobrir todas as dores, dificuldades, todos os desejos, ver todas as recomendações que são necessárias para resolver o problema do paciente e montar tudo um protocolo embasado em evidência para você ver tudo que poderia ser necessário para aquele paciente, tanto em práticas convencionais e complementares. No pilar de autocuidado apoiado, você vai capacitar a pessoa no autocuidado e você vai estruturar a consulta de uma maneira bem direcionada, tá? A gente usa a estratégia dos 5 As. Essa estratégia não dá, né, para eu falar tudo aqui, né? Senão fica o curso inteiro aqui e a gente não tem tempo para fazer isso agora. E aí, na semana do dia 13 de março, a gente vai fazer o curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. E lá eu vou falar o que são esses 5 As, o que a gente faz, né? Como que é essa estrutura que usa esses 5 As, como que a gente faz pré-consulta, consulta, pós-consulta. A gente vai dar uma pincelada sobre esses temas, tá? E aí, é claro que quem quiser se aprofundar, eu vou convidar depois desse curso introdutório, vão abrir vagas da formação de atendimento continuado. E aí, se você achar que você é médico e quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, fica esse convite para usar
Isso, né, para poder entrar na formação também, tá? Mas vamos lá, a gente falou sobre o pilar de pessoa como um todo, o autocuidado apoiado. O autocuidado apoiado, que é a gente usa estratégias de educação e de motivação. A gente estrutura a consulta nesses momentos dos 5 As, que aí a gente vai deixar para falar um pouquinho mais no curso introdutório. E a gente faz esses momentos de pré-consulta, consulta, pós-consulta. Então é uma estruturação, é aí que você monta a casinha mesmo, que você pega todas as recomendações e aí você vai montando o seu atendimento, efetivamente montar o seu atendimento que seja voltado para essa relação médico-paciente, para a gente usar a prática integrativa realmente como ela é, que é você ter uma parceria com o paciente, fazer decisão compartilhada, ou como que você vai fazer uma anamnese, né, que uma anamnese integrativa, que seja realmente voltada para a pessoa, que ferramentas você pode usar, que hora que você pode usar aquela ferramenta, tudo isso pensando em quê? Em você capacitar o paciente no autocuidado, para ele aumentar a adesão no tratamento, para ele aumentar a adesão no estilo de vida, para ele aumentar a adesão à própria saúde, para ser proativo na sua saúde. Fala assim, tenho colegas que falam assim, ai, mas o paciente ele não quer mudar. Ele não sabe como, às vezes ele não sabe nem porquê, né? A gente precisa pensar nisso. Por isso que nesse pilar de autocuidado apoiado, a gente vai ver todas as estratégias de motivação que você pode fazer com o paciente. Mesmo que você não for fazer mudança de hábito, você pode usar estratégias de motivação para o paciente voltar na próxima consulta, para o paciente tomar a medicação. Você pode usar essas estratégias de motivação para o paciente engajar no próprio tratamento, seja o tratamento que estiver fazendo. A gente sabe como é importante a gente está fazendo tratamento com o paciente e o paciente tem que fazer parte do processo, a gente esquece disso, de que o paciente não vai saber por si só. Imagina que a gente é como se fosse uma criança aprendendo a andar, a falar, fazer as coisas, e a gente não aprendeu. Em que momento da vida a gente aprendeu a fazer autocuidado? Me diz. Depende se você está numa família que às vezes os pais eles já têm alguma prática, acaba incentivando isso nos filhos, ou se foi numa escola que tem aulas voltadas, por exemplo, para a saúde, para esse autocuidado. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas, isso são casos isolados. E a gente precisa ter uma capacitação para se cuidar. E é claro, que se você quer capacitar o paciente para se cuidar, você precisa fazer essa transformação em você também. Você também precisa saber se cuidar, ter o seu autocuidado. Por isso que a gente tem esse lugar. Né? Eu gosto de dizer que para você atuar com a integrativa, você precisa viver a integrativa. Você precisa trazer isso na sua rotina, no seu autocuidado. Isso tudo é importante, sim, porque isso faz a diferença. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é o feedback e a gamificação. Que é isso, né? Nunca ouviu falar, né? Feedback são estratégias que você usa para poder individualizar e engajar o paciente. E aí, a gamificação é um tipo de estratégia de feedback que dá para você fazer também. E ela é mais específica porque ela usa elementos de jogos em ambientes que não sejam de jogos. Calma, fala assim, ai, Pri, quer dizer que a gente vai ficar brincando com o paciente, não ficar infantil? Olha, tem momentos que você pode sim usar coisas lúdicas, mas não é necessário usar coisas lúdicas para usar estratégias de gamificação, tá? O simples fato de você fazer um plano de cuidado, ver direitinho quantas consultas vai precisar, em cada consulta fazer um check na consulta que já foi, isso já é uma estratégia de gamificação simples, fácil, que todo mundo consegue fazer, que pode ser adaptada para qualquer tipo de atendimento médico. E basicamente, assim, mas dá essa ideia de processo, que o paciente ele
Senão, fica assim, um atendimento que... Quanto tempo vai demorar? Onde que eu tô no meio disso? Parece que ele não está evoluindo. O paciente ele precisa sentir que está evoluindo. E para sentir que está evoluindo, a estratégia de gamificação é uma forma de fazer isso. E uma das estratégias de gamificação é você mostrar o processo, você mostrar como é a jornada e onde está nessa jornada. Isso é uma estratégia de gamificação. E você pode usar de uma maneira, né? Se você não quer usar elementos lúdicos, dá para você usar elementos lúdicos, às vezes até fazendo um tabuleiro assim de como que vai ser a jornada, mas não precisa, tá? Não precisa. E o feedback você vai usar através como? De a comunicação, pedindo feedback para o paciente, dando feedback para o paciente. E aí tem estratégias de como você vai fazer esse feedback, tá? Calma aí que minha garganta... Tem estratégias de como você vai fazer esse feedback. E o que você usa? Assim, às vezes a gente usa algum material como um exame, por exemplo, paciente com diabetes, e aí vai fazendo destro. Que oportunidade é essa, né? Para a gente poder usar a estratégia de feedback, para quê? Para mostrar. Olha só, né? Por exemplo, pede para fazer um diário alimentar e um diário de destro. Aí mostra para a pessoa. O que você consegue perceber aqui nesse acompanhamento, né? Você viu, você inclui a pessoa, né? Você não tá lá para dar aulinha, né? Você vai lá e incluir a pessoa. O que você percebeu? Falei, nossa, né? Às vezes o paciente olha e fala, nossa, realmente, eu percebi que nesses dias que eu comi mais, eu acabei aumentando o destro. E teve esse dia aqui que eu comi, por exemplo, mais arroz, macarrão, subiu muito. Mas no outro dia que eu comi coisas mais integrais, por exemplo, não subiu tanto assim. Isso é uma estratégia de feedback usada nesse contexto, por exemplo, para a educação. Você pode usar a estratégia de feedback para motivar, para educar, para engajar, enfim. E aí, nesse contexto, essa estratégia de feedback, ela tá por si só, já tá dizendo para o paciente, e você não precisa ficar toda hora falando, olha, quando você come carboidrato simples, a glicemia vai subir mais, o carboidrato é integral, aí diminui o pico de glicemia, por isso que é importante fazer isso. E aí o paciente próprio ele vê o resultado, ele vê o que está precisando ali, e aí você consegue entender muito melhor o que a pessoa está precisando. Você consegue entender o que a pessoa está precisando naquele momento, o que você pode fazer para ajudar. Por isso que esses 3 pilares do atendimento continuado, que é o pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação, é um modelo de atendimento que aumenta a adesão do paciente usando a prática integrativa. Você pode usar ele para pacientes com condições crônicas e para promoção de saúde, e você pode usar ele tanto para trabalhar com adesão de medicação, com adesão de estilo de vida, com adesão a alguma terapia, alguma prática específica. A gente usa a prática integrativa e eu mostro já ferramentas que são validadas e que são eficazes para o seu atendimento. Então, eu queria lembrar que essa, né, é uma série de aquecimento que a gente está dando essa pincelada, né? A gente conversou sobre um modelo prático e palpável, né? Um exemplo de estrutura de atendimento com resultado. E essa estrutura é através do atendimento continuado. E o atendimento continuado ele é voltado para pacientes com condições crônicas e para promoção de saúde. Para você que é médico, que faz atendimento clínico, que você pode ter, independente da sua especialidade, você pode ter uma especialidade clínica, mas às vezes você é um médico cirurgião que quer
fazer esse acompanhamento clínico também dos seus pacientes, para que ele possa, inclusive, ter mais resultado com a cirurgia que você está fazendo com seus pacientes. Ótimo, às vezes você pode montar um protocolo de atendimento continuado para o perioperatório, para o pós-operatório, para preparar o paciente para a cirurgia. Ou se você é um médico com a especialidade clínica, você vai direcionar para a sua especialidade, que seja endocrinologia, ginecologia, medicina de família, você pediatria, geriatria, né? Você pode direcionar para a sua especialidade, seja ela qual for. Ou mesmo se você for um médico generalista e que você está buscando como direcionar mais, às vezes, o seu atendimento para promoção de saúde, ou que você seja um médico generalista que às vezes não sabe para onde você vai, se às vezes você quer se especializar, mas não sabe para onde se especializar, o atendimento continuado te ajuda a você primeiro entender quem que você vai atender, o que a pessoa precisa, e aí você vai procurar uma formação que vai ajudar a pessoa. Entendeu? Isso é muito melhor do que você ficar fazendo 10 mil formações que você não sabe nem por que você está fazendo, você nunca coloca na prática, né? E aí não faz muito sentido. A gente falou, então, sobre esse modelo prático e palpável, né? Um exemplo de estrutura de atendimento com resultado, que é o atendimento continuado, que usa os pilares da pessoa como um todo, o autocuidado apoiado e o feedback e a gamificação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana do dia 13 de março, que a gente vai fazer o curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso online gratuito que vão ter 3 aulas, na segunda, na quarta e na sexta. São aulas gravadas, a gente vai disponibilizar só durante essa semana do dia 13 de março. A gente vai ter também uma comunidade no WhatsApp durante só essa semana que a gente consegue tirar dúvida, discutir sobre os temas, e a gente pode ver tudo que você tiver de comentários, dificuldades, compartilhar também com os colegas que estão passando pela mesma situação. E na segunda-feira, a gente vai ter uma aula do O Segredo para o médico usar a prática integrativa no consultório médico. Na quarta, a gente vai ter uma aula de como aumentar a adesão do paciente no autocuidado. E na sexta-feira, a gente vai ter uma aula sobre o uso da roda da saúde no atendimento médico. A roda da saúde é uma das ferramentas que a gente pode usar no atendimento continuado e que a gente vai ter essa aula para dar esse exemplo, mas que você que é médico e quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa e quiser aprofundar mais nesse tema e realmente montar um protocolo que seja estruturado, direcionado para o seu paciente e que você possa usar a prática integrativa no seu consultório de forma séria, de forma ética e que tenha resultado, que tenha conexão com o seu paciente, eu vou convidar você, depois desse curso introdutório, eu vou abrir as vagas da formação de atendimento continuado para médicos. Essa é uma formação que a gente vai aprofundar muito mais como a gente pode aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, certo? Se você ainda não assistiu os outros episódios dessa série de aquecimento, ainda vai ficar disponível até domingo. São 10 episódios que a gente fez dessa série e que todos estão no YouTube, no Instagram, Atenção Integrativa médicos, tá? Tanto no Instagram, tanto no YouTube, você vai encontrar desse jeito. E aí você aproveita, pode também continuar seguindo o perfil, que eu vou continuar a fazer conteúdos também para você que é médico e quer saber como é possível aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Esses episódios da série de aquecimento vão ficar disponíveis só até o dia 13 de março. Por quê? Porque no dia 13 de março a gente vai começar o nosso curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Esse é um curso online gratuito que, se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever no link que está aqui na descrição no YouTube e também no link na bio no Instagram, tá? Atenção integrativa.médicos, vai no YouTube, vai no Instagram e que você vai encontrar para você poder se inscrever, tá bom? Você pode se inscrever e essas aulas dessa série de aquecimento vão ficar disponíveis só até domingo. Então, se você quiser, pode assistir aí. Foram 10 episódios que a gente fez
pincelando várias coisas que a gente vai falar. E aí, no curso introdutório da semana do dia 13 de março, a gente vai se aprofundar muito mais nesses temas e a gente conversa mais durante a semana, certo? Bom, se você é médico e quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, já aproveita, segue aqui o perfil também, tanto no Instagram, tanto no YouTube, para a gente poder continuar se conectando, certo? E a gente se vê no curso na semana do dia 13 de março, tá? Lembrando, link da inscrição, se você não se inscreveu, tá aqui na descrição do YouTube e no link no link da bio do Instagram, certo? Muito obrigada e até lá!